Galeristas, aqui quem fala é Estevão Vaz, o seu personal trainer de seres humaninhos, trazendo sempre o melhor do mundo em conteúdos relacionados a cachau, os efeitos da atividade física no cortisol e no sono, uma revisão sistemática e meta-análise da Denise, um artigo de 2022 publicado na revista Psiconeuroendocrinologia, em setembro de 2022. E vamos ao que interessa. Vamos lá para os nossos estudos. Vamos lá. Esse estudo aqui, eles captaram cerca de 4.143 estudos ali na database que falavam mais ou menos sobre o mesmo tópico. Após a seleção, ficaram 10 artigos, 10 estudos, do qual eles fizeram todo esse arcabouço aqui. E desses 10 artigos, 6 tinham quesitos conflitantes. Você pode ver nessa tabela, nesse D4, que 6 artigos não corresponderam totalmente ao requisito. Como assim, tio? Quer dizer que 6 desses artigos, na coleta das amostras ou nos questionários envolvidos, não eram 100% fidedignos, não eram 100% confiáveis, ou tinha algum tipo de alteração, ou tinha algum problema nesse tipo de dado. Nestes estudos eram 756 participantes, sendo que 90% era mulher. E aí você pode ver nessa tabela que eu estou colocando aqui, ó, que tem até um fato muito interessante, que desses estudos, 6 eram com câncer de mama. Nessa tabela você pode dar uma olhada aí. E aí são estudos de vários países, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da China, de Hong Kong, da Jordânia, cujos treinamentos variavam entre 3 a 16 semanas, com períodos de duração dos treinos de 20 a 150 minutos, com duração nas semanas ali com a periodicidade de 2 a 5 vezes por semana. Teve até um estudo aqui que eles não indicaram. Aqui tem uma tabela que é resumida para vocês, já com tudo isso que eu falei, com as características, com tudo que está na outra tabela, está aqui de forma resumida. Você já pode olhar direitinho, catalogado tudo que tem aqui, com as idades das pessoas, com a porcentagem de homens e mulheres, com os tipos de treino, se foi aeróbio, se foi de dança, se foi pilates, se foi mind body, que é um exercício de yoga que eles consideram como mind body, a duração dos treinamentos, a duração dos exercícios, a comparação com os estudos, os resultados ali do cortisol, como que foi colhido, se foi saliva, se foi de sangue e como que eles mensuraram o sono. Nessa primeira tabela aqui dos resultados, você pode ver que todos os estudos tiveram resultado positivo para redução do cortisol com a atividade física. Isso aqui era após a atividade física. Então todos os estudos tiveram uma redução do cortisol. Isso é muito importante frisar. Nesta outra tabela aqui, você pode ver que a maioria dos estudos teve uma boa correlação do sono com a atividade física. É por isso que naquela outra tabela lá que eu mostrei, que era verde e amarelo, que eles disseram que os resultados não foram 100%, porque alguns estudos tinham os dados conflitantes. E aqui você vê o porquê que eles tinham os dados conflitantes. Porque nem todos os estudos deram os mesmos resultados ou o que eles esperavam. Alguns tinham até vieses. E nesta última tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, é os resultados relacionados ao sono. Então você pode ver que praticamente todos os estudos tiveram resultados positivos com sono. Teve 3 estudos aqui que não tiveram resultado nenhum, né? Então aí a gente já entra naquele quesito da tabela que eu falei lá atrás. Mas você pode ver que a maioria teve todos os resultados positivos com relação ao sono. Como você pode ver, o Denise constatou aqui pra gente que o cortisol teve uma redução de até 37% quando foi coletado. Isso quer dizer o quê? Que quando você pratica atividade física, você tem uma redução do cortisol. A gente viu nas tabelas aqui, quando você pratica atividade física, você tem a melhora do sono. Por mais que o estudo aqui ele entre em conflito no seguinte, que aí eles não gostaram dos resultados por causa da por causa da heterogeneidade dos estudos, por causa da qualidade dos artigos. Eles sugerem até que façam novos estudos com artigos melhores
né, para que eles consigam mensurar de uma forma positiva. Então, agora, saindo desse estudo aqui que a gente já constatou que tem a redução do cortisol de até 37%, tem a melhora na qualidade do sono, a entrada no sono REM mais rapidamente e a prolongação deste sono com sono de qualidade, vamos ao seguinte. Fisiologicamente falando, o que acontece? O cortisol é um hormônio estressor produzido lá na sua glândula adrenal, que fica lá nos seus rins. E aí, todo dia você está produzindo cortisol. Principalmente quando você acorda, você começa a produzir o cortisol aproximadamente ali de 10 a 30 minutos da hora que você acordou. Mas essa produção ela não se encerra. Você produziu cortisol, você vai continuar produzindo, tendo o seu declínio do cortisol por volta ali de meia-noite, que é quando a sua melatonina está alcançando o ápice, o pino. Então você tem a queda do cortisol e o ápice da melatonina. E aí, vamos lá. Se você tem o início do cortisol no começo da manhã e o declínio no final da noite, o que isso quer dizer? Que quando você treina, você ajuda a reduzir o cortisol no pós-treino, não imediatamente o treino. Mas o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que se você tem uma rotina de exercícios diária, você vai ter uma baixa de cortisol. Ah, tio, mas você não falou que o cortisol é importante? É importante principalmente no começo da manhã, mas não faz sentido você produzir o cortisol no decorrer do dia em grandes quantidades como a gente produz, por causa do estresse, por causa do trânsito, por causa da luz branca que a gente tem aqui o tempo todo. Isso não faz sentido. Por isso que o exercício ele vem para ajudar a reduzir o cortisol. Cortisol elevado, você não tem a dissolução dele totalmente no seu corpo com um período que é para você regenerar. Então, se você, por mais que tenha um declínio do cortisol, ainda tem muito cortisol circulante na sua corrente sanguínea, você vai demorar para retirar esse cortisol, sendo assim a qualidade do seu sono vai cair, porque o cortisol vai demorar a sair da sua corrente sanguínea, você vai estar agitado. Por mais que você esteja com sono, o seu sono não será de qualidade. Você não vai descansar, que é o que as pessoas querem quando vão dormir, descansar. Por isso que o homem, principalmente, ele precisa treinar para descansar. A mulher, então, nem se fala. Você viu aqui no estudo que com as mulheres com câncer de mama. A mulher, devido às altas concentrações de cortisol, ela deve treinar. O homem, pelo fato de ter testosterona, se ele não treinar, ele vira o bicho por causa do cortisol. Então, o treino ajuda o homem a controlar os impulsos de violência dele. Ele gasta aquele excesso de cortisol, ele aproveita a testosterona dele e descarrega no treino. O homem que não treina, ele tende a ser mais violento, porque ele fica com aquilo acumulado e ele não sabe dispersar aquela energia hormonal que ele tem. Não é uma coisa do espírito, o demônio. Tá? Às vezes tem, mas fisiologicamente falando, é isso que acontece. A mulher, quando ela tem o cortisol em excesso, produzido demasiadamente, ela já não dorme direito, ela fica extremamente estressada, principalmente durante o ciclo hormonal dela. Ela tem ali a baixa do estradiol, ela não consegue regular os hormônios dela se não for por meio do exercício. Então o exercício ajuda a mulher a regular os hormônios. Você quer ver uma mulher calma? Manda ela ir treinar, manda ela fazer uma atividade física. Então, fisiologicamente é isso que acontece. Se você tem um cortisol baixo, o seu sono vai melhorar. Vamos lá, você treinou durante o dia, cortisol baixou, chegou à noite, você já está com a produção quase a zero, e aí é muito mais fácil do seu corpo limpar o cortisol quando você está com a produção baixa do que quando você está com a produção alta. O sono é bem melhor quando o cortisol está lá embaixo. E aí entra o treino. Você precisa treinar. Tia, eu não gosto de treinar. Paciência. Viva do jeito que você quer. Mas o tio carequístico está falando aqui. Treine e leve uma vida mais saudável. Foi o que o Denis falou aqui pra gente. Então eu te dei os caminhos, os mecanismos, a fisiologia, tudo bonitinho. Não esquece de dar o joinha neste vídeo. Muita gente assiste o vídeo e não dá o joinha. Então dá o joinha e se inscreve no canal. O Carequístico aqui é um produtor independente que está começando, tem pouco tempo aqui no YouTubístico. Então preciso que você dê a engajada neste vídeo e ajude ele a chegar a maior número de pessoas que precisam de um conteúdo assim como esse que você acabou de assistir. Beleza? Um beijo do Careca e vamos pro próximo.